Bem-vindo aqui aos nossos estúdios no Fórum 11:30, tudo bem? Olá, tudo bem? Espero que esteja bom aqui. Tá bom. Desculpa não ter dado o link, cara, eu esqueci completamente. Não, tá tudo tranquilo, estamos em casa. Você já é da casa. Aliás, é da casa e está mudando de casa, Daniel. Daniel. Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas vamos que vamos. Olha só, legal, Daniel. A gente estava falando aqui, antes de entrar no Fala Rovai, sobre esse lance do semipresidencialismo. Não sei se estava acompanhando esse debate, mas hoje teve o Temer, que foi escalado pelo Lira para coordenar essas discussões, foi na Fiesp fazer um debate sobre semipresidencialismo. Queria a sua opinião sobre isso. Como ele foi um semi-presidente, né? Acho que ele quer... Olha, essa questão que o Rovai trouxe, eu acho que ela é determinante. O Temer, ele, na prática, tanto ele quanto o Bolsonaro, pelo vínculo que eles estabeleceram com o Centrão, eles já fizeram algo como um semipresidencialismo prático ali, né? Um proto-semipresidencialismo. E isso representa aquilo que a gente tem visto. Orçamento secreto, o orçamento secreto do MEC, que foi denunciado ontem pelo jornalista Paulo Saldanha, na Folha de São Paulo, que a gente já sabia que acontecia, mas é sempre bom vir a público o caso, porque a gente tem instrumentos concretos, inclusive, para acionar a justiça. Inclusive, já deixar anunciado aqui, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que eu sou dirigente, sou professor da USP, dirijo a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, junto com um outro coletivo, um coletivo grande de instituições e pessoas. Nós vamos entrar com uma ação solicitando a queda do Milton Ribeiro, né, o impedimento do Milton Ribeiro, porque, concretamente, você não pode ter um ministro que pratica esse tipo de ato. Ele está beneficiando tanto eleitoralmente como também o fundamentalismo religioso por meio de recursos do Ministério da Educação. Um ponto, Sinara, Rovai, Dri, que fica impressionante na fala do Milton Ribeiro é que ele diz que vai destinar recurso para a igreja no áudio. Quer dizer, ou ele está completamente, ou ele é completamente incompetente, não sabe o que é manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o que se pode gastar em educação, artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou ele, na prática, está fazendo um desvio consciente. É crime de responsabilidade. No mínimo, é crime de responsabilidade, Rovai. No mínimo. Porque isso se não for corrupção descarada, né? Exatamente. No mínimo, é crime de responsabilidade, usando mal o recurso de maneira ilegal. Agora, como a Sinara colocou, tudo tende a crer que é corrupção. E aí, se é corrupção, aí é um crime ainda mais grave em termos federais. Então, o que tem que ser feito agora é derrubar esse ministro, né, e trabalhar muito para que o Bolsonaro não consiga sequer chegar no segundo turno na eleição de 2022. E ele vive falando, me chama de corrupto, porra! Tá perto. Eu acho que a gente já tem bastante elemento, né, Sinara? Dá para chamar, né? Dá para chamar. Eu gosto quando chamam ele de ladrão de vacina, eu acho um bom apelido, sabe? É um bom apelido que tem que grudar, né? Porque esse desvio que houve com as vacinas, essas negociatas, a coisa da cloroquina, né? Que teve também indícios de corrupção nessa. Como a gente desconfiava, né? Por que eles falavam tanto da cloroquina? Aí tem. E recentemente eu me lembro que saiu notícia falando que teve compras superfaturadas dos insumos para fazer a cloroquina pelo Exército, né? Teve, e é isso, é um governo claramente corrupto e pautado no interesse dos amigos, né? É uma grande milícia, é uma milícia que, inclusive, faz uso da fé das pessoas. A fé é sagrada, cada um tem a sua, eu respeito... Tenho a minha, né? Sou um católico sincrético como milhões de brasileiros, mas o fato concreto é que o Milton Ribeiro não pode continuar no Ministério da Educação e o governo Bolsonaro é um governo de apropriação privada do bem público brasileiro, da República brasileira, tá? Fazendo o que aconteceu no Rio de Janeiro, expandindo para o Brasil todo. É uma grande milícia que precisa ser combatida e vencida, e eles precisam sim ser presos. Diferente do que aconteceu no passado, que prenderam pessoas inocentes, e agora a justiça
assume isso, no caso do ex-presidente Lula. No caso do Bolsonaro, a coisa fica bastante evidente do que significa mais esse crime de corrupção que foi denunciado publicamente pela Folha de São Paulo. Nesse caso, parabenizar o Paulo Saldanha, que praticou bom jornalismo. Não é sempre a prática do periódico, mas o Paulo Saldanha escreveu uma página importante na história da Folha. O Daniel, eu queria, já que você falou do Rio, do que eles fizeram como laboratório, né? Eu estava falando agora no Fala Rovai sobre a pesquisa Quest do Rio de hoje, que mostra o Bolsonaro na frente do Lula na espontânea e um pouco atrás, eu diria, na estimulada, que é 8%, 39 a 31, uma eleição relativamente parelha, né? E no Rio está tendo muita dificuldade para conseguir construir um arco de alianças progressistas para enfrentar um bolsonarismo mais forte ainda do que em São Paulo. Sim. Né? E aqui o pessoal, eu falei que teve gente, não, mas generosidade, eu falei, num gesto de generosidade política, o Boulos retira a sua candidatura e, de alguma forma, sinaliza apoio ao Haddad, né? Ainda o pessoal vai discutir. Eu queria que você fizesse essa análise, Rio, São Paulo, as eleições, PSOL, como é que você está vendo isso tudo? Olha, Rovai, o que me preocupa mais, assim, você trouxe o dado do Rio de Janeiro, o que tem me preocupado mais, inclusive, é Minas Gerais. Por quê? Porque no estado de São Paulo a gente está fazendo o que é possível para vencer tanto o tucanato como também para vencer o bolsonarismo, e a gente fez eu digo como partido, né, eu sou filiado ao PSOL, nós fizemos um gesto de generosidade muito grande no sentido de demonstrar disposição à construção de uma candidatura única no campo da esquerda e da centro-esquerda. Essa decisão que nós tomamos foi uma decisão que não foi fácil, porque, concretamente, para as pessoas entenderem, o Boulos retirando a candidatura, ele até pode puxar votos e a gente aumentar a bancada do PSOL para deputado federal, mas, na prática, o partido, para o grande público, que vai além do campo da esquerda, o partido ele fica com menor exposição, porque nós vamos apoiar o Lula e vamos apoiar o Haddad. Então, essa decisão não é uma decisão simples, mas ela é convicta, porque a gente tem clareza de que a principal prioridade não é fortalecer o partido como legenda, a principal prioridade é vencer a ultradireita e a direita, tanto no estado de São Paulo, como também no nível federal. O problema concreto é que está se conformando, Rovai, um cenário que a gente já imaginava que iria acontecer, tivemos esperança de que não acontecesse, mas parece que o Bolsonaro vai conseguindo consolidar no Sul e Sudeste praticamente um bunker, sendo que o Sul é um bunker do Bolsonaro e o Sudeste passa a ser uma região em que o bolsonarismo tem muita força. Isso traz uma preocupação enorme para o cenário eleitoral. O que nos tranquiliza, mas não nos tira a gana de vencer a eleição disputando com humildade, porque tem que ter disputa com humildade. Quem disputa sem humildade na política já começa perdendo. O que a gente tem muita clareza é que o teto do Bolsonaro é baixo. Nesse momento é muito baixo. Então, tem um cenário aí que vai ser um cenário de muito trabalho. Agora, Rovai, tem um elemento que no Rio de Janeiro pesa demais. E essa pesquisa deveria ser complementada por uma pesquisa de profundidade, uma pesquisa bastante dedicada a analisar o impacto do orçamento secreto no Rio de Janeiro. Parte significativa dos benefícios do governo Bolsonaro foram para as bolsões eleitorais do bolsonarismo. E os recursos. E o orçamento secreto, ele determinou áreas muito estratégicas. Eu vou dizer para vocês podem até divergir do que eu tenho como percepção e algum grau de ciência. Não dá para dizer que eu posso cravar isso, porque essa pesquisa precisa ser feita. Mas do que eu acompanho do Congresso Nacional e conversando com parlamentares que são parlamentares mais próximos de um diálogo com o bolsonarismo, ainda que não sejam bolsonaristas, são parlamentares do centrão, mas que não são bolsonaristas. O que eles apontam é que existe uma estratégia, inclusive militar ali, né, por alguns setores do comando militar que conversam com o Bolsonaro e que vão determinando quais são as regiões que vão dar mais resultado recebendo recurso. Então, existe inteligência do lado de lá. E é uma tolice da nossa parte achar que, pelo fato do Bolsonaro ser bronco,
Não existe inteligência de um homem que, infelizmente, para a tristeza do Brasil e do mundo, venceu a presidência da República brasileira. Então, a gente tem que ter humildade, tem que ter consciência de que a disputa vai ser dura, e, por sorte, a pessoa que está com total humildade nesse processo se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Todas as conversas que ele tem feito são conversas em que ele deixa muito claro que não tem eleição ganha. E é preciso que os políticos paulistas de esquerda tenham essa humildade, a mesma humildade que tem o Lula e que teve o Boulos. Porque tem muito político paulista que anda de salto alto, acha que a eleição é simplesmente se colocar na urna. Tem que fazer campanha, tem que ter humildade, tem que adquirir o hábito de conversar com as pessoas. E isso a gente sabe que na esquerda de São Paulo não tem muito. A esquerda de São Paulo ela tem uma certa dificuldade de gostar das pessoas, de conversar com as pessoas, de se dispor. Quando eu falo gostar, ela adora quem é da esquerda, mas ela tem que ter a capacidade de reverter voto, de dizer para as pessoas qual é o projeto. Quem tem isso? Luiz Erundina, Luiz Inácio Lula da Silva, o Guilherme está desenvolvendo isso. Agora, é preciso expandir esse grupo, né? Porque tem que ter uma postura bastante humilde em relação ao processo eleitoral. A impressão que eu tenho é que não tem lugar nenhum essa união, né, Daniel? Porque lá em Pernambuco também o negócio está pegando, no Rio o negócio está pegando. É a coisa mais desunida que tem no mundo, parece que é esquerdista, né? Eu apostava que nessa eleição, pelo menos o núcleo duro, né, digamos, PT, PCdoB e PSOL, não brigasse para mais nada, né, gente? Não brigasse para mais nada. Olha, eu vou, para ser franco, o PCdoB e o PSOL está brigando para dentro, o que é natural, porque é um partido com múltiplas forças, né? Mas que já desde o Congresso no ano passado a gente conseguiu conformar um processo majoritário, concreto e sólido. Então, briga, mas briga para dentro. Não sai para fora, briga, inclusive. Ou quando sai, até vira picuinha, fica pequeno. O PCdoB, por ter comitê central, também está bastante firme na sua posição, né? O PCdoB navegou de um lado para o outro, fez uma aliança esquizofrênica com o MBL no dia 10 de setembro, ou 12 de setembro, não me recordo, do ano passado, de 2021, depois se arrependeu, que bom que voltaram a ter algum grau de consciência. Eu e o Rovai, a Adri também, na época a gente fez aqui uma conversa, né, e eu fui bastante enfático de que aquilo era uma loucura, né? Então, o PCdoB agora já voltou à consciência, né, do seu papel e está desempenhando um papel tranquilo. Agora, o Partido dos Trabalhadores, por ser muito grande e hoje ser protagonista, não só, aliás, desde a década de 80 é protagonista, mas hoje sendo o protagonista da principal candidatura presidencial, ele tem um conjunto de disenções que são muito graves. E o caso de Pernambuco é um caso bastante delicado. Para quem conhece ali o cenário de Pernambuco, e conhece mais do que nós, porque nós estamos aqui no Sudeste, eu pelo menos estou aqui no Sudeste, eles têm me dito que o jogo não é fácil, porque o cenário ali é o seguinte: o PT ele tem a chance de ser, pela primeira vez, a força dominante do estado de Pernambuco, mas isso significa ferir um aliado histórico que é uma parte do grupo do Arraes, né? O grupo do Arraes mais ideológico. Parece uma operação simples, né? Muitas vezes a militância ela se inflama, mas não é uma operação tão simples assim, porque tem o PSB também é uma cama de gatos, né? Mas tem pessoas que ideologicamente são sólidas no PSB, e essas pessoas são importantes no processo de Pernambuco, né? Então, o que também é uma contradição, porque, como se viu, né, o candidato que está em voga é um candidato que foi favorável ao impeachment da presidenta Dilma. Então, existem contradições também no PSB, mas o cenário lá é mais complexo do que aparenta. Né? Daniel, se o PT e a direção nacional falam, não, nós vamos disputar Pernambuco, significa acabar com a aliança em nível nacional com o PSB. Isso que o militante tem que ter claro. Porque, assim, qual a joia da coroa do PSB é Pernambuco. Eles negociaram apoio em 2018, depois de ter participado do impeachment, apoiaram a Haddad porque o PT apoiou em Pernambuco. É um pepino, então, assim... não tem muito como fazer um movimento de rompimento, né?
O que acontece é que daria para fazer mediações, né, Roy? Eu acho que as mediações ainda não entraram no jogo, né? Qual que seria a mediação? A candidatura para o Senado, mais uma vez, que tem sido sempre a linha corrente, e outra mediação seria o duplo palanque, né? Agora, você traz o elemento que é o elemento central. Vai acabar acontecendo, né, o duplo palanque. Vai acabar de um jeito ou de outro acontecendo o duplo palanque, né? Que o duplo... O Solidariedade... Tem uma história, Daniel, desculpa interromper, mas claro, claro. O Jarbas Vasconcelos, ele foi prefeito eleito pelo PSB, assim, não sei se você... Ele estava no MDB, o MDB escolheu um candidato, eu sou velho, né? Acho que 86. Não, 86. 86 para governador, foi para governador? Governador, para prefeito foi 85, não foi? Tem 85. Olha aqui, vocês falam. Mas, em resumo, a história é a seguinte, ele sai do MDB, vai para o PSB, ganha a eleição e volta para o MDB prefeito e vira dono do PMDB à época. Né? Ele fez esse movimento. A Marília mesmo. pode estar fazendo esse olhar. Eu vou, e se depois eu quiser, eu vou voltar dona do partido. Aí é outra questão, né? Amanhã a gente vai perguntar aqui para o senador Humberto se tem essa chance. Que tem um fator, né, Rovai, que assim, existe ali fadiga de material, né? Eu dei esse termo, mas ele existe, né? Existe uma fadiga de material grave ali no PSB, né? Porque chega uma hora que não dá para você manter o mesmo grupo, né? Sempre. É o que a gente está vendo aqui em São Paulo. São Paulo teve uma fadiga de material tão grande que veio o Dória, que não é PSDB, vamos combinar, né? O Dória é ele, né? O Dória é o Dória. E agora o Rodrigo Garcia, que para quem acompanha a eleição paulistana sabe que o Rodrigo Garcia, na verdade, era o grande parceiro do Gilberto Kassab, né? Tinha até as musiquinhas deles, né? Eles investiam... Vota Garcia, vota Kassab, alguma coisa, quem sabe? Não é como que é? Quem sabe, vota comigo, federal é Kassab, estadual é Rodrigo. Essa daí é histórica. Mas é isso, porque eles botaram muito dinheiro, né, Rovai? Por isso que a gente se recorda, né? Porque o Kassab não era ninguém nessa época, em termos de influência, e o Garcia tão pouco. Então, o padrinho do Garcia é o Kassab. Dizem que ele rompeu, mas ninguém rompe com o Kassab, né? Não existe rompimento com o Kassab. Kassab é o político mais mineiro da história do país. Fala com todo mundo, conversa com todo mundo. Não, e ele trai as pessoas agradecem, né? Mas o Tasso Gereissati uma vez fez uma fala interessante sobre o Kassab, que o Kassab ele não dá facada nas costas, ele dá facada de frente. Por isso que ele é respeitado pelas pessoas. Né? Mas ele dá facada. Exatamente. Se é pela frente ou pelas costas, ninguém vai poder falar para ele. Não, a Dilma que o diga, né? Ninguém vai poder falar para ele, até tu, Brutus, né? Pelo menos. Agora, e as facadas dele não são pouca coisa, não. Ele enfia bem profundamente a faca, né? É bem agressivo. Isso, cara de palavra, né? Esse é o segredo do político que dá certo no campo da direita e do centro. Os políticos que não têm palavra, eles normalmente desmoronam. Eu vi uma entrevista do Fernando Moraes, se não me engano, para o Canal Livre da Bandeirantes, eu acho que foi, em que ele está fazendo o perfil, a biografia do Antônio Carlos Magalhães. E o Antônio Carlos Magalhães, a gente teve enfrentamentos, quando eu comecei na coordenação da campanha nacional pelo direito à educação, nós tivemos enfrentamentos graves com ele, por conta do Fundeb. A gente, inclusive, vence a posição dele. Ele queria beneficiar o que o Milton Ribeiro está fazendo agora, beneficiar creches ligadas às igrejas e tal, e isso significava desvio de recurso. Mas o Antônio Carlos Magalhães é uma pessoa, Rovai, que eu fiquei impressionado, a Sinara deve conhecer com muito mais profundidade, porque ele era um político inescrupuloso, na minha opinião, vocês podem divergir. Era uma... Sinara, afilhada. Ele falou que você era afilhada dele. Afilhada da CM? Afilhada da CM. O velho ACM?
E o ACM, ele era um cara que ele fazia uma articulação que ele dizia o que ele ia fazer, deixava tudo muito claro. Se ele perdesse, ele aceitava o resultado naquele momento. Depois ele vinha com carga total, jogando com todas as cartas que ele tinha na mão, né? Mas que era também da maneira como funcionava o Eduardo Cunha, ou seja, esses políticos, eles têm que ter palavra, né? É claro que o Eduardo Cunha, perto desses políticos, ele não é ninguém, porque ele foi pego, esses outros nunca foram pegos, né? Significa que eles tinham muito mais poder. Mas o Kassab é dessa estirpe, ele tem a sinceridade que é necessária e a palavra que é necessária para o cumprimento de acordo. Isso faz diferença no jogo político. O Lula, por exemplo, transita muito bem entre esses políticos, porque ele sabe lidar sabendo que o cara vai fazer o mal, né? Sabendo que o cara vai inclusive colocá-lo numa situação difícil, mas ele sabe lidar com esse jogo. É jogo de gente grande, né? É algo que falta na nossa educação política, inclusive, Rovai. E parte da incompreensão, muitas vezes da militância por algumas decisões, decorrem do fato de que a gente não tem na nossa educação política, cidadã, a compreensão do jogo do poder. O poder é algo que fica muito distante do povo brasileiro. E isso traz um prejuízo muito grande para a gente, inclusive, construir um projeto de desenvolvimento no país, né? Tem que ter pragmatismo. O caso da guerra na Ucrânia é um exemplo. Tem que ter pragmatismo, como Vargas teve pragmatismo, até cometendo algumas atrocidades gravíssimas, né, que são imperdoáveis, mas ele teve pragmatismo de, estrategicamente, saber como posicionar o Brasil. Isso falta, e, por sorte, nós temos figuras como o Celso Amorim, que no passado tinha essa capacidade, um gênio, né? A gente ainda vai escrever muito sobre o Celso Amorim. Talvez a gente não, né? Mas os nossos filhos vão escrever sobre o Celso Amorim, os nossos netos. Espero que ele viva por muito tempo, para não dar tempo da gente escrever sobre ele. Daniel, o ACM tinha uma característica, só falar aqui rapidinho, Dri, que é uma coisa que a gente ainda não aprendeu, que é passar o governo todo pensando em quem será o sucessor dele, um cara que ele preparava com cara técnica, e ele fez isso várias vezes. Isso você não pode dizer que a CM não fez, que era pensar no sucessor. E o neto dele aprendeu direitinho e fez agora, conseguiu colocar na prefeitura de Salvador um cara que ninguém nem conhece, né? Ontem eu conversei com um amigo da Bahia lá, eles estão animados, diz que negócio... O pessoal está achando que o Jerônimo, né, vão se surpreender. Não, e o ACM Neto, eu soube agora, até passei para o pessoal aí da fórum, da redação, entrou na justiça para proibir que nas pesquisas apareçam os padrinhos. Então, não pode aparecer na pesquisa que o Jerônimo é padrinhado pelo Lula e pelo Luiz. Cara de pau demais. Não, porque quando aparece, ele já fica quase, né, empatado. Deixa eu Antes de ser o seguinte, desculpa, Adria, porque é o seguinte, ontem eu recebi um telefonema do assessor do Márcio França. Veja, o nosso programa é assistido, Sinara e Dri. O Márcio França, a assessoria dele, viu o comentário do Florestan Fernandes, que disse que o Márcio iria renunciar, ia deixar, alguma coisa nesse sentido, não lembro exatamente. E eles falaram, de onde ele tirou isso? Falou com quem? Né? Conversou com mundo, ligou para a gente, ficaram meio chateados. E aí eles me mandaram um tweet do Caio França, filho do Márcio, que é deputado estadual, dizendo o seguinte: o desejo do jornalista Florestan Fernandes, transformado em matéria, não corresponde com a realidade. Márcio França é pré-candidato a governador e as pesquisas o colocam em ótimas condições, especialmente no segundo turno. O PSB tem legitimidade para ter o seu próprio candidato. Fica feito o registro e o convite aqui para o Márcio voltar em breve aí para a gente conversar. Este espaço da Fórum é plural. Olha só, queria agradecer a Lívia Silva, que mandou um superchat aqui para a gente. Ela diz, boa tarde, não roubarás salários, merenda escolar, livros didáticos, etc. É isso aí, Lila. E eu queria perguntar para o Daniel sobre a questão da guerra, né? A gente, no início da guerra, você veio aqui, fez uma análise sobre, né, o conflito, e agora vai completar 30 dias, essa semana, 30 dias de guerra na Rússia e Ucrânia.
Como que você está vendo agora esses 30 dias e qual que é a sua expectativa? Vai longe isso? Por que eles não, como o Zelensky não aceita as condições da Rússia, né? Como que você está vendo agora? O Zelensky... Bom, falando primeiro sobre o Zelensky ele é um fantoche, ele está claramente uma figura construída. Eu tenho acompanhado um ex-embaixador dos Estados Unidos na Rússia, o McFaul, que é uma figura lamentável. Era um grande professor de Stanford, era um grande pensador da questão euroasiática e se tornou um tolo. Tá? O comentário que ele faz que tem tido mais repercussão é quando ele fala que o Putin é uma pessoa má e que o Zelensky é comparável ao Churchill. Pelo amor de Deus, o Zelensky é um fantoche. Se ele fosse comparado ao Churchill, nem teria acontecido essa guerra, e a Ucrânia já estava... A Ucrânia não teria aderido à OTAN e já estava na União Europeia, que esse era um cenário que a Rússia tem dado como referência o padrão da Áustria e da Suécia para a Ucrânia, dizendo que se for o caminho austríaco e sueco, que é uma neutralidade no campo militar, mas uma aliança no campo econômico com o bloco europeu, o Putin considera isso, a Rússia, né, não só o Putin, o Lavrov, etc., consideram isso aceitável. O cenário que se coloca é o seguinte, eu tendo hoje a acreditar, eu acompanho todos os estrategistas militares, analistas militares dos Estados Unidos, que comentam muito sobre a guerra, e acompanho também os russos, tentando tirar a propaganda que existe dos dois lados. Nesse momento, em termos do campo de batalha, a gente tem a dúvida de que ou a Rússia errou a estratégia, mas isso vai ficando cada vez mais claro que não aconteceu, ou a Rússia está com uma estratégia que ninguém está compreendendo porque ela está trabalhando numa nova estratégia de guerra. Pela primeira vez, a Rússia não fez o que os Estados Unidos também costuma fazer, e qualquer força faz, que é a estratégia da vassoura, que é passar destruindo tudo e conquistar rapidamente um território. Eu, por exemplo, estou entre os 99% de pessoas que acompanham a questão militar que acreditavam que Kiev seria tomada em poucos dias, porque tinha condições para isso. Mas a opção não foi essa, porque eles não quiseram fazer uma estratégia de ter uma ocupação numa cidade que eles perderiam um número infinito de soldados ali, infinito, obviamente, forma de dizer, mas um número avassalador de soldados ali, porque guerra na rua ninguém sabe fazer. Essa que é a realidade. E guerra na floresta também não, a exemplo dos Vietcongs. Então, qual que é a tendência do que está posto agora, Adri? A Rússia está destruindo as forças armadas ucranianas. A inteligência francesa é a única inteligência ocidental que está assumindo isso como um fato e está deixando muito claro que isso está acontecendo concretamente. As sanções, tanto da Europa como dos Estados Unidos, elas já começam a ter retorno para a Europa e para os Estados Unidos. A gente vai sofrer demais com a inflação dos alimentos e com o preço das commodities em geral, especialmente combustível. Então, vai chegar um momento em que o Zelensky vai ter que aceitar uma neutralidade, a Ucrânia vai se tornar um lugar extremamente inóspito para qualquer minoria, tanto os que são de etnia russa, como também os ciganos, que estão sendo totalmente dizimados na Ucrânia pelos ucranianos, nesse momento, né? Vocês têm acompanhado? Ontem, eu confesso que, assim, a coisa que mais eu acho asquerosa no processo de guerra, mais covarde, é o estupro de crianças e de mulheres, né? E ontem foi um dia que a gente teve muita informação sobre isso em relação aos dois lados, mas especialmente contra a população cigana. Então, o cenário é que a Ucrânia vai se tornar um território inóspito, a questão neonazista está introjetada na cultura ucraniana, e a gente vai ter uma provável solução que, na prática, vai desconstruir o mundo unipolar. Eu acho que isso já é praticamente determinado. Eu não vejo possibilidade de vitória para os Estados Unidos nesse conflito. A Rússia demonstra ter aprendido tudo que aprendeu na guerra na Síria, que já foi uma guerra por procuração. O cenário era o Ocidente contra a Rússia, já na guerra na Síria, Rússia e China contra o Ocidente, e Rússia e China venceram, na prática, os elementos mais estratégicos da guerra na Síria, e a gente vai ver na Ucrânia, eu acho que o mesmo caminho. O mundo que nasce a partir disso não é um mundo bom,
o mundo já não é bom. E é importante dizer isso para as pessoas. As pessoas começam a fazer uma defesa do Ocidente, que nos exclui, porque nós somos latino-americanos, achando que o Ocidente é um mundo de maravilha. Não é. Não é um mundo de liberdade. Haja visto o que acontece quando os Estados Unidos intervêm. Então, o cenário que a gente tem que ter agora, pensando no caso brasileiro, considerando toda a tristeza e a covardia da guerra, né? No caso brasileiro, o que a gente tem que pensar? Que, nesse momento, é estratégico o Brasil, o mundo vai viver uma nova fase em alguns setores de substituição de importações. O Brasil deveria trabalhar nessa perspectiva, retomar a industrialização e deveria fortalecer novamente os BRICS. A Índia e a China estão dando aula de como se posicionar. E eu lamento o fato de que hoje nós temos um covarde na presidência da República que está apoiando de maneira constrangida o Putin pelos péssimos motivos, não por uma questão estratégica. A questão estratégica é a que a Índia e a China têm desempenhado, que é uma neutralidade nunca com a Rússia, mas também nunca contra a Rússia. É a neutralidade possível e um trabalho de desenvolvimento, de industrialização. E que se a gente tivesse essa perspectiva, Adri, a gente já seria rapidamente liderança naval. Isso é prazo de 5 anos. O Brasil tem capacidade de tomar conta de um setor importante. A gente poderia estar ganhando com o pré-sal, com bons acordos no pré-sal, bons acordos de exploração do pré-sal, e a gente poderia estar desenvolvendo uma política mais ampla e mais efetiva de combate a conflitos armados por meio de uma composição multipolar. Então, para quem defende a paz, o Brasil está e está correto de defender a paz, o Brasil está numa posição muito estratégica que poderia determinar limites à OTAN. Isso seria importantíssimo para o mundo. E também, obviamente, tem que determinar limites ao Putin, né? Então, esse jogo poderia ser desempenhado, mas o Brasil não tem gente à altura, embora tenha o Itamaraty, para liderar essa questão. Por isso que é preciso, em 1º de janeiro de 2023, ter um grande ministro das Relações Internacionais, das Relações Exteriores, um grande chanceler à frente do Itamaraty brasileiro, ou uma grande chanceler, porque já passou da hora, e nós temos excelentes diplomatas que certamente são melhores do que esses que estão hoje à frente das relações exteriores brasileiras. Muito bom. Eu quero agradecer o Sérgio Troncoso, que chegou aqui como membro, e também já divulgar que hoje, às 18h30, aqui na TV Fórum, vai ter um debate sobre um mês da guerra com o Hugo Albuquerque, que é editor da Jacobin, o Lucas Rocha e a Ana Prestes e o Rogério Tomás Júnior. Então, na sequência do Jornal da Fórum, fique ligado aí nesse debate. Queria agradecer muitíssimo o Daniel, a Andréia, a deputada Andréia de Jesus já está aqui nos bastidores, a deputada estadual de Minas Gerais. Obrigada, Daniel. Então, uma ótima tarde para você. Até a próxima. Obrigado. Um prazer falar com vocês. Um beijão. E Sinara, você jamais seria afiliada de ACM. Sinara é uma mulher de frio. Aliás, deveria ser governadora da Bahia. A ACM era padrinho de todo mundo na Bahia, até de Caetano Veloso. Cabeça branca. É ACM, é Wagner, o critério é cabeça branca lá, viu? A ACM foi padrinho de Caetano, Sinara. Lembra disso? É aí que a gente vê que o Caetano é uma figura espetacular, mas a história dele nem sempre é espetacular. Olha, peraí. Na verdade, a CM Neto se dava bem com muita gente, inclusive com Fidel Castro, viu? Não, a CM sim. Não é culpa do Caetano de ser amigo, não. Ele era mas o Caetano... Você sabe que tem foto do Fidel com a CM, muitas fotos. Vocês sabem por quê? Porque a CM tinha uma cozinheira que fazia uma super muqueca que Fidel adorava. Então, ele fazia escala em Salvador para comer essa muqueca, sabia? Era uma loucura. Agora, gente, a Andréia já está aqui. Vamos lá. Conversa boa, a gente quer estender. Um beijo para vocês. Tchau. E ela, pelo menos, ela entra na conversa, né? Senão ela fica... Ô, Andréia. Desculpa, viu, Andréia, ter tomado um pouco do tempo aqui. Um beijão para você. Bom dia. Olha que coisa linda, hein? Tá elegante, hein? Tamo junto. Na próxima é só chamar que tamo junto. Falou, tchau.
agora você pode ser membro. Agora tem o Clube de Membros no canal da Fórum, aqui no YouTube. Membro da Fórum? É. Que legal! O que é membro da Fórum? Olha só, você colabora com o jornalismo da Fórum e você recebe vários benefícios. Você mas eu estou querendo saber dos benefícios. Então eu vou falar os benefícios. Você participa de transmissões ao vivo exclusivas com os editores da Fórum. Você ganha descontos em produtos de marcas parceiras da Fórum, dos cursos online que em breve vão estar aí no ar na revista Fórum. E tem postagens exclusivas na aba Comunidade aqui no canal. Eu posso botar emoji? Também, emoji, selos. Tem emoji! Gente, tem coisa pra caramba, mas o que importa é que a gente precisa que você seja membro para poder continuar fazendo esse jornalismo Fórum, que já tem uma marca, né? Um jornalismo sério, um jornalismo com posições mais declaradas, um jornalismo que não fica fazendo mimimi e, ao mesmo tempo, não faz fake news. É isso aí, participe dessa comunidade e fique membro do canal da Fórum. Valeu, beijos!